boa noite. É motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para louvarmos o nome do Senhor, para falarmos da palavra de Deus. E nessa noite, meus amados, nessa quarta-feira, dia 18/10/2023, nós vamos estar dando continuidade à sequência das parábolas de Jesus que a gente se iniciou na semana passada, né? Juntamente com o cooperador Paulo, meu amigo, companheiro de ministério. Nós estivemos falando ali sobre a parábola da rede. Foi uma live muito importante, de grande valia para as nossas vidas, onde nós pudemos aplicar a palavra em nossa vida. Deus falou grandemente conosco. E nessa noite nós estamos aqui, meus amados, para dar continuidade nessa sequência de 12 parábolas de Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo incompassivo. Nós vamos falar a respeito do perdão. Nós vamos falar a respeito da graça. Nós vamos falar como o cristão ele deve lidar com o perdão, né? Com a unidade, com os irmãos. E antes de iniciarmos a palavra, eu queria trazer um louvor, né? Para que nós pudéssemos começar essa live louvando a Jesus, né? É um louvor muito conhecido, eu acredito que muitos dos irmãos já conhecem. Quem puder, louve aí na sua casa. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção e dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Com teu sangue tenho acesso ante ao trono celestial. Concentrar confiantemente ante a ti. Dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Esse louvor é maravilhoso. Esse louvor vai falar que nós não temos nada para dar para Jesus, porque Ele fez tudo por nós e não há dinheiro, não há nada que possamos fazer para que possamos pagar o que Jesus um dia fez por nós, né? Esse louvor vai falar assim: olha, eu não tenho que te dar, a única coisa que eu posso te dar é graças. E nós podemos, né, meus amados? Nós podemos dar graças a Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para falarmos de Jesus, né? Para aprendermos um pouco mais da sua palavra, para podermos meditar, aplicar a palavra de Deus em nossa vida e que nós possamos, né, meus queridos, cada dia mais nos aprofundar na palavra de Deus, porque é ela que nos santifica, é ela que nos purifica, é ela que transforma a nossa vida, né? E nessa noite nós vamos falar, como eu já disse no início, sobre o perdão.
O texto que nós vamos usar está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 21 ao verso 35. É uma leitura um pouco extensa, meus amados, mas se faz necessário que nós leiamos para que possamos compreender, né? Eu vou estar lendo aqui para adiantar, parábola do servo incompassível, assim é o título, né, dessa parábola. Vai falar assim: então Pedro, se aproximando de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus pode comparar-se ao certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um homem que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi entregá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que tinha acontecido, entristeceram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o Senhor, chamando à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Olha que interessante o verso 35. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus amados, essa parábola de Jesus, mais uma, né, a segunda que nós estamos estudando, essa parábola é muito forte. Ela vai falar sobre o perdão. Nós vemos que hoje nós moramos em um mundo, em uma sociedade, onde as pessoas não perdoam, onde as pessoas são duras de coração, onde tem aquele famoso ditado, né, que as pessoas não levam desaforo para casa, né? Existem pessoas que, infelizmente, são irreconciliáveis, como disse o próprio apóstolo Paulo, né, em uma de suas cartas. E analisando esse texto, aqui nós lemos aqui, Jesus, ele tinha acabado de dar um sermão para os seus discípulos a respeito do perdão. Jesus vai falar assim que quando o seu irmão pecar contra ele, né, você vai, repreende entre você e ele, e se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Jesus começa a passar alguns ensinos para os seus apóstolos a respeito do perdão. E aquele ensino que Jesus trouxe para eles gerou algumas dúvidas no coração de Pedro, porque nós sabemos que Pedro ele era um discípulo meio bravo, né? Pedro era uma pessoa meio sanguinária. Então eu acredito que Pedro devia ter algum ranço de alguém no coração. Então, movido por aquele ensino de Jesus, o apóstolo Pedro se dirige até ele e pergunta: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro faz uma pergunta para Jesus, ele pergunta assim: Senhor, meu irmão vai errar contra mim, vai pecar contra mim. Qual o limite de perdão que eu posso dar para esse irmão? Quantas vezes ele vai errar e eu vou ter que perdoar ele? 7 vezes? Pedro dá um limite de perdão, né? Aí Jesus fala assim: não, Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Então imagina, amado, em um dia, uma pessoa 490 vezes errar contra você. Imagine, uma pessoa errar quase 500 vezes contra você.
e você ter que perdoar aquela pessoa. Parece um absurdo, não parece? Falando de homem para homem, parece um absurdo. Mas Jesus aqui, o que ele queria mostrar para Pedro era o seguinte, ele queria dizer para Pedro, Pedro, o reino de Deus é diferente do que o homem pensa. Porque se coloque no lugar de Deus. E agora faça uma análise de você, como se Deus estivesse olhando para você. Quantas vezes nós erramos durante o dia contra Deus? Já parou para pensar nisso? Você que acorda, por exemplo, 7 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite. Você tem um dia todo. Quantas vezes nós cometemos erros contra Deus? Quantas vezes nós entristecemos ao Senhor? Quantas vezes nós fazemos aquilo que desagrada a Deus? E nós não paramos para pensar nisso. Mas é muito fácil julgarmos o nosso irmão. É muito fácil nós julgarmos as pessoas. Quando você olha por um olhar humano para o seu irmão, é muito fácil você julgar aquela pessoa. Existem pessoas, meus amados, que têm muitas dificuldades na vida. Tem pessoas que passam lutas contra vícios. Tem pessoas que passam lutas contra o seu próprio eu para tentar mudar. Tem pessoas que têm as suas lutas diárias e muitas vezes essas pessoas, infelizmente, elas não conseguem vencer. E as pessoas olham de fora e começam a julgar. Mas, amados, não é fácil. É muito fácil você julgar o seu irmão. É muito fácil você olhar para ele e falar assim, olha, tal pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. É muito fácil. Difícil é se colocar no lugar da pessoa. Esse é um segundo mandamento. Amar a Deus como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é sentir compaixão do seu próximo. É se colocar no lugar do seu próximo. Existem pessoas, meus queridos, que precisam de ajuda, mas nós, infelizmente, julgamos, porque é mais fácil julgar, né? Então, Jesus, mediante essa pergunta de Pedro, Jesus tenta ali explicar para Pedro um pouco a respeito da graça, né? Irmãos, a graça de Jesus é muito complexa, mas, por outro lado, também é muito simples de se entender. Essa parábola define muito a graça. Todos os ensinamentos de Jesus, eles são muito profundos para as nossas vidas. Mas esse aqui em especial, Jesus vai explanar para Pedro a respeito da graça. Ele começa dizendo, né? Por isso o reino dos céus, olha só, através daquela pergunta de Pedro, Jesus começa a explicar para ele como funcionam essas coisas no reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, melhor dizendo, se pode comparar com um rei que quis fazer conta com os seus servos. Olha só, então aqui, o rei é o próprio Deus. Os servos somos nós. Então aqui Jesus está querendo dizer para Pedro, Deus foi prestar conta conosco. E começaram a fazer as contas e apresentaram um para o rei que devia 10.000 talentos. Irmãos, para nós podermos compreender essa parábola, a profundidade dessa parábola, 10.000 talentos, trazendo para os nossos dias atuais, em valor de ouro, como se fosse o valor do ouro, isso seriam 4 bilhões de dólares. Então, foi apresentado um homem ao Senhor que lhe devia 4 bilhões de dólares. É um valor muito absurdo, não é? Quem hoje chegaria a dever 4 bilhões de dólares para alguém? Irmãos, é muito dinheiro. Eu nem sei se existem pessoas no mundo que possuem esse valor. Deve ter algum bilionário, mas é muito dinheiro. E é incrível que essa pessoa não tinha esse saldo de 4 bilhões. Ela tinha esse saldo devedor de 4 bilhões. E apresentaram esse devedor para esse senhor. E esse senhor disse assim, olha, você deve tanto, você não vai ter como pagar. Então, suas mulheres, seus filhos vão ser vendidos como escravos até que você pague toda essa dívida. Aí aquele homem sabia que era impossível de pagar aquela dívida. Era impossível. Então ele vai, se prostra aos pés do rei e o adora.
e pede: Senhor, me perdoa dessa dívida, tem compaixão de mim. Aí, olha o verso 27. Então o rei, aquele senhor, se moveu de íntima compaixão e perdoou a dívida. Irmãos, aqui está a essência da graça. Aqui está a essência do evangelho. Eu, você, todos os seres humanos, somos esses que devem para Deus quantias absurdas. Devemos quantias absurdas para Deus. E não tem como nós pagar o preço do nosso pecado. É impossível nós pagarmos o preço do pecado. Então, o que esse Senhor fez? Ele perdoou a dívida. Irmãos, aqui é o próprio Jesus nos perdoando. Quem hoje perdoaria uma dívida de 4 bilhões de dólares? Talvez para você perdoar uma pessoa que te deve 50 reais e é difícil, imagina 4 bilhões. Então aqui nessa parábola nós vemos o quão grande é o amor de Deus. Nós vemos nessa parábola, meus amados, o quão profundo é o amor de Deus, a ponto de perdoar uma dívida impagável. Assim era a minha e a sua dívida com Deus, era uma dívida impagável. Tanto é que o apóstolo Pedro vai falar: não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Olha que interessante, amados. Nós devíamos um valor absurdo para Deus, valor impagável. Mas Jesus nos perdoou dessa dívida, pagando o preço para nós. A cédula que nos condenava foi rasgada por Jesus e Ele nos pagou essa dívida. Então agora, como fomos perdoados, nós somos servos livres. Jesus nos deu a liberdade. E quando Jesus nos deu essa liberdade, Ele nos fez filhos de Deus, através do seu sacrifício. Recebemos a liberdade. Tá. Nos perdoou uma dívida absurda. Aí, primeiramente, Jesus traz para Pedro que a nossa dívida era impagável. Essa foi a primeira mensagem que Jesus trouxe para Pedro. Mas aí, Jesus continua dizendo que aquele servo que foi perdoado dessa dívida absurda, ele saiu da presença do rei. O rei lhe perdoou, saiu grato, saiu da presença do rei e foi viver sua vida, normal. E ele encontrou um conservo seu que lhe devia 100 dinheiros. Irmãos, 100 dinheiros, trazendo para os nossos dias atuais, seria cerca de 300 dólares. Presta atenção, esse homem que devia uma quantia absurda, ele foi perdoado e ele encontrou uma pessoa que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia relativamente pequena. O que são 300 dólares comparado a 4 bilhões de dólares? Então aquele homem, ele encontra esse seu conservo e ele, ao invés de sentir compaixão daquele servo, que da mesma maneira que ele não pôde pagar a sua dívida, ao invés dele sentir compaixão daquele homem, ele pega e não perdoa a dívida daquele homem. Ele não tem compaixão igual o Senhor teve compaixão dele. O que ele faz? A Bíblia fala aqui, ó. Ele pega o homem pelo pescoço, sufocando ele, e começa a chacoalhar dizendo: me paga o que deves. Aí as outras pessoas, as testemunhas que viram aquilo, se indignaram daquele ato e levaram até o Senhor. E quando aquele senhor fica sabendo de tal feito daquele seu servo, ele traz aquele servo novamente à sua presença. Ele traz aquele servo novamente à sua presença e vai lhe questionar dizendo: servo malvado,
te perdoei aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, a mensagem que Jesus trouxe para Pedro é a seguinte: não deveria você perdoar o seu próximo como eu te perdoei? Não deveria você ter compaixão do seu próximo como eu tive compaixão de ti? Irmão, são palavras pesadas, mas é necessário perdão para a nossa vida. No final nós vamos ver a grande importância do perdão. Perdão, ele é essencial na nossa vida. Sem o perdão, meus amados, nós vamos ver aqui no final, eu não vou adiantar a mensagem, mas no final nós veremos a importância gigantesca do perdão nas nossas vidas. Então aquele senhor, ele se sentiu indignado, porque ele tinha acabado de perdoar uma quantia absurda que aquele homem lhe devia, porém quando sai da presença, ele não perdoa os seus conservos. Qual o futuro daquele servo mau, que não tem compaixão? O Senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Vamos lá, vamos interpretar esse versículo. Ele foi entregue aos atormentadores até que pagasse o que devia. Irmãos, alguém tem alguma possibilidade de pagar 4 bilhões de dólares para alguém em vida? Vou pegar meu exemplo aqui. Trabalhando por mês, vamos supor que o salário mínimo hoje seja R$ 1.300. Vamos supor que ganhando R$ 1.300. Quanto tempo levaria para mim pagar esses 4 bilhões de dólares? Irmãos, se fôssemos espíritas e acreditássemos na reencarnação, eu levaria várias vidas para pagar. Mas como sabemos que o homem só vive uma vez, né? Que ele só morre uma vez, e logo após isso ele aguarda o juízo, então essa dívida é impagável. Esse versículo não fala sobre purgatório, não fala sobre um lugar após a morte que você paga a sua dívida. Por quê? Vamos analisar. Qual o salário do pecado? O que nós ganhamos com o pecado? Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos traz a morte. O versículo seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Impossível pagarmos essa dívida. Aqui, irmãos, o próprio Senhor está falando de condenação eterna. Uma eternidade não é possível, nem na eternidade é possível nós pagarmos essa dívida. Como pagaríamos o sacrifício de Jesus? Como poderíamos compensar Jesus pelo que ele fez por nós? O que nós poderíamos oferecer para Jesus? Vou pegar o meu exemplo. O que eu poderia oferecer para Jesus? Eu não tenho nada para oferecer para Jesus. A minha dívida com o Senhor é impagável. Mas um dia Ele nos perdoou. Um dia Ele, como diz a Bíblia, despiu-se de sua glória. Desceu, se encarnou e pagou o preço por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação. Por quê? Porque era impossível eu e você pagarmos esse preço. Foi necessário a morte de um santo, foi necessário a morte de um homem justo, que é o próprio Jesus, para que pudéssemos ter a salvação. Preço que jamais poderíamos pagar. Então, meus amados, a mensagem que Jesus traz nessa parábola é a seguinte: perdoe, porque um dia você foi perdoado. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Deus vai falar para eles assim: olha, trate bem os estrangeiros que estão no meio de vocês, porque um dia vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Bem sabia o povo de Israel o quanto eles sofreram por estar em terra distante. Então o mesmo se aplica à nossa vida. Perdoe, porque um dia você foi perdoado. Tenha compaixão, porque um dia alguém superior a nós teve compaixão de nós. É fácil praticarmos o perdão?
Não é fácil. O ser humano tem ego, o ser humano tem tem ali os seus conceitos, e muitos desses conceitos são maus. Mas, irmãos, essa é a essência do Evangelho. João 3, capítulo 3. Se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Evangelho é isso. Transformação, mudança de vida, mudança de caráter. É você abandonar os seus desejos e fazer a vontade de Deus que está no céu. O mandamento de Jesus. Leia. Você quer apanhar um pouco da Bíblia? Leia Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. 5 e 6. Leia. Irmãos, ali tem tantas leis morais que Jesus aplica para a nossa vida. Uma delas é o perdão. Vamos ver? Abra sua Bíblia, se você tiver aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, meus amados, no capítulo 5, o verso 23, falando a respeito de perdão. Jesus vai falar assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Então vai se reconciliar com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, aqui não está falando de oferta de dinheiro, aqui não está falando de oferta de seja qual for. Aqui está falando da oferta da sua vida, a sua adoração. A nossa vida é ofertada ao Senhor. Então o que Jesus quis dizer aqui? Mateus 5, são palavras do próprio Jesus. O que Jesus quis dizer? Se você vai à igreja, se você vai lá dar glória a Deus, se você vai lá pelo menos agradecer pelo que você tem recebido, se você for e alguém tiver alguma coisa contra ti, olha só como Jesus disse. Se alguém tiver alguma coisa contra ti, não é você alguma coisa contra alguém. Primeira coisa que nós aprendemos com o perdão. Muitas vezes não fomos nós que magoamos, mas muitas das vezes, para termos paz e perdão, é necessário abrirmos mão, pedirmos perdão e reconciliarmos com o nosso próximo. Por quê? Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos. Ou seja, tenha paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amados, o ensino de Jesus aqui em Mateus 5, 23 e 24 é: perdoe. Perdoe independentemente de quem te magoou. Perdoe independentemente de quem cometeu o ato. Se foi você, se foi a pessoa. Se foi você, principalmente você que magoou alguém, e você tem isso na sua consciência. Carta aos Romanos, que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Vamos ler. Carta aos Romanos, no capítulo 2, se não me falha a memória. Capítulo 2, isso mesmo. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificam juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Ou seja, todos nós temos consciência do que é certo e errado, e a nossa consciência nos acusa. Não é feio pedir perdão. Não é humilhante pedir perdão. Sempre quando eu falo a respeito de perdão, eu conto uma experiência que eu tive. Determinada pessoa, uma vez, ele me fez algo ruim, algo que me magoou. Porque eu confiava muito naquela pessoa, eu realmente tinha amizade com ela. Ela fez algo para mim que me magoou. E a gente deixou de ter amizade. E aquilo me corroía por dentro, a ponto de certo dia estar na igreja e aquela pessoa chegar, e ali para mim o culto acabou. A vontade era ir embora. Olha o que o sentimento ruim faz com a nossa vida. Embora não fosse eu que tinha feito mal para ele, mas olha o que o sentimento faz com a gente. Eu perdi a comunhão na hora, minha vontade era ir embora. Ao final do culto, eu comecei a meditar. Falei, eu vou lá pedir perdão para ele. Eu vou arrancar isso do meu coração. Cheguei, pedi perdão. Ele tinha errado comigo. Eu pedi perdão. Eu pedi perdão para ele, mas pelo que eu vi, ele não recebeu muito.
Mas, irmãos, da minha parte, aquilo foi como arrancar com a mão. E eu perdi o ranço daquela pessoa. Embora não tenha sido eu que fez o mal, mas muitas vezes para termos paz, comunhão, é necessário nós abrirmos mão do nosso ego. Porque o meu ego naquele momento, a vontade era de esmurrar. Nós somos seres humanos. Mas o nosso lado espiritual, o lado que foi transformado por Jesus, fez eu abrir mão do meu ego e pedir perdão para aquela pessoa. Então, meus amados, independentemente de quem te magoou, se foi você, se foi a pessoa, peça perdão. Não é feio pedir perdão. Sabe o que é feio? Feio é você ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não vá para o inferno por causa de um sentimento. Não vá para o inferno por causa de um perdão não liberado. Como eu disse, independentemente de quem te magoou, peça perdão. Se a pessoa não receber, se a pessoa não quiser o teu perdão, é dela com Deus. A sua parte você fez. A sua parte com Deus está feita. Perdoe de coração. Peça perdão. Olha o que vai falar o verso 25. Se reconcilia depressa com o teu adversário, enquanto está junto com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e te encerre na prisão. Verso 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último cetil. Irmãos, aqui Jesus está falando da mesma condenação que o servo incompassivo teve. O que Jesus quis dizer? Se reconcilie com o teu irmão enquanto ele está contigo no caminho. Peça perdão enquanto vocês estão vivos. Depois de morto, meu amado, não há como pedir perdão. Peça perdão enquanto você está vivo, enquanto você tem oportunidade. Porque isso aqui que Jesus está falando não é, meus amados, um lugar que você vai ficar pagando pelos seus erros. Não, é o inferno literalmente. Como você vai pedir perdão para um morto? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está contigo no caminho. Amados, peça perdão. Não é fácil, como eu já disse aqui. Pedir perdão. Eu acho que o perdão, os irmãos me corrijam, mas eu acho que perdoar é uma das coisas mais difíceis para um cristão. Porque, como eu disse, o ser humano tem ego. Mas quem vai gerar em nós esse desejo de perdoar? É o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16. E quando o Consolador vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz essa transformação em nós. Então, meu amado, peça perdão. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está contigo no caminho. Falando ainda a respeito de perdão, todo mundo conhece o Pai Nosso. Eu acredito que o Brasil inteiro, todos os brasileiros, conhecem a oração do Pai Nosso, né? Olha o que vai falar na oração do Pai Nosso. Verso 12, capítulo 6 de Mateus. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Hipocrisia da nossa parte falar isso sem perdoarmos. Aí, olha o que vai falar no mesmo capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ou seja, se eu perdoar o meu próximo, Deus vai me perdoar. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se não perdoarmos, é simples. O próprio Jesus disse, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é real, sua palavra é verdadeira. Ele disse, nem um tio passará da lei, nem os céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Se não perdoarmos o nosso próximo, infelizmente, o céu não é para nós. Se não perdoarmos o nosso próximo, não receberemos o perdão de Deus. Ah, irmão Gustavo, você é perfeito, você está falando isso. Vou falar como o apóstolo Paulo, sou o pior dos pecadores. Essa palavra tem falado fortemente comigo. A palavra de Deus serve para todos nós. Irmãos, eu tenho experiência com essa questão do perdão. Perdoe. Porque o perdão, a falta de perdão nos faz muito mal.
A falta de perdão tira a nossa comunhão. A falta de perdão nos faz deixar de sentir a presença de Deus. A falta de perdão nos leva direto para o inferno. É necessário perdoarmos. É necessário mudarmos algumas atitudes. Precisamos perdoar, irmãos. Para concluir essa mensagem, que já foi a hora. Perdoe seu próximo. Perdoe seu amigo. Perdoe seu inimigo. Perdoe quem te fez o mal. Perdoe. Como eu disse, se a pessoa não receber o teu perdão, se a pessoa não aceitar, irmão, é dela com Deus. A sua parte você fez. Dê o seu perdão. Perdoe, libere perdão. Libere perdão e você verá que sua vida será mais feliz. Seu fardo será mais leve. Você verá que seus dias serão mais alegres. Você verá que a sua comunhão com Deus será diferente. Perdoe. Perdoe seu próximo. Muito bom, né? Nós vemos lives de profecias, de Deus entregando chave de carro, de Deus exaltando. Mas, irmãos, é necessário nesses últimos dias pregarmos a verdade, pregarmos o evangelho verdadeiro. Muitas vezes a palavra que nós trazemos aqui são palavras pesadas, difíceis, mas é melhor nós comermos feijão com arroz, que nos sustenta, do que comermos esses manjares do mundo que só enchem o nosso ego e não nos levam a lugar nenhum. Procure, meus queridos, o perdão. Procure reconciliar com o teu inimigo. Procure ter uma vida de comunhão com o teu próximo, independentemente de quem magoou. Porque se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E hipocrisia da nossa parte dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Hipocrisia. Irmãos, que nós possamos executar o perdão nas nossas vidas. Perdoe. Perdoe, sabe por quê? O que o teu irmão fez para ti não é 0,0001% do que você fez para Jesus. Sabe por quê? Leia depois aí na sua casa Isaías capítulo 53. Porque ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por quê devemos perdoar? Porque a nossa dívida com Deus era como a daquele servo incompassivo. Era uma dívida impagável. Mas um dia ele sentiu compaixão de nós e nos perdoou. O que o nosso irmão deve para nós, meus amados, é nada comparado com o que devemos para Deus. Essa é a essência dessa parábola. Pedro pergunta, para concluir, meus amados, que o tempo já foi. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, perdoa meu inimigo até quantas vezes? Até 7 vezes? Não. Jesus diz: não diga até 7, mas até 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. Perdoe, perdoe, perdoe. A mensagem nessa noite é: perdoe o seu próximo. Tenha compaixão. Da mesma maneira que Jesus um dia sentiu compaixão de nós. Vamos orar nesse momento. Você que está aí na tua casa, você que tem essa dificuldade de perdoar, eu sei que é difícil, não é fácil. Evangelho não é fácil. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é levar o peso, meus amados, de muitas coisas que nós não queremos, mas é necessário. Renúncia. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a porta que leva à vida eterna, apertada e estreita. Evangelho é isso mesmo. É difícil, mas é prazeroso. Então, meu amado, perdoe seu próximo, independentemente do que ele fez, ou se foi você ou ele que errou. Perdoe, porque sem perdão nós vimos que Deus também não irá nos perdoar. Leia na sua casa, marque aí, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 e capítulo 6. Leia o Sermão do Monte.
E você vai ver a transformação que Deus irá fazer na tua vida. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor forças para perdoar, porque não é fácil perdoar. Perdoar é difícil. Perdoar muitas vezes requer humilhação. Perdoar muitas vezes requer abrir mão do ego, abrir mão do eu. Mas nós vimos que é necessário. Jesus disse, se a tua mão te escandaliza, corta ela e lança fora. Porque mais te vales entrar no reino dos céus, cego, coxo, manco e aleijado, do que ter o teu corpo inteiro lançado no inferno. Ou seja, abra mão do seu ego, porque mais vale entrar no reino dos céus, liberando perdão, do que ir para o inferno com o seu ego. Amém? Vamos orar nesse momento. Meu Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua infinita compaixão. Nós vimos hoje, Pai, que o que nós devíamos para o Senhor é infinitamente maior do que o nosso próximo deve para nós, Pai. Nós vimos nessa noite, Senhor, que é necessário perdoarmos. Nós vimos nessa noite, Pai, que sem o perdão é impossível alcançar o teu perdão. Mas nós também sabemos, Pai, que principalmente nos dias em que vivemos, é muito difícil perdoar. E nós sabemos, Pai, que somente através da obra do Espírito Santo em nossas vidas é que nós poderemos liberar o perdão. Então eu peço a Ti, Pai, o Senhor disse que subiria, mas não nos deixaria órfãos. O Senhor disse que enviaria um outro Consolador que estaria conosco. Então, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações dos Teus servos, daqueles que estão assistindo e ainda vão assistir essa live. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, Pai, todo o orgulho, vai quebrando todo o ego, vai quebrando todo o eu, ó Pai, para que essa pessoa possa ter o coração aberto e liberar perdão, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que sem o perdão nós não veremos a Ti. Nós sabemos, Pai, que sem comunhão e paz com o nosso próximo, nós não herdaremos o reino de Deus. Pai, trabalhe em nossas vidas, Pai. Abre nossos olhos espirituais para que possamos perdoar, Pai, o nosso próximo. Dá força, papai querido, e nós também te louvamos nessa oração, Pai. Te rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor tem tido compaixão de nós e tem nos perdoado, Pai, muito mais do que merecemos, porque não merecemos nada. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe em nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, Pai, e nos ensina a perdoar o nosso próximo, em nome de Jesus. Meu amado, que essa mensagem possa germinar no teu coração. Que essa mensagem possa gerar frutos na tua vida. E lembre-se sempre disso. Sem perdão nós também não seremos perdoados. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E que Deus possa trabalhar em nossos corações para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, né? Porque cristão significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. E Cristo, ele era a essência do perdão, né? Que possamos ser como Jesus. Fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui até agora. Até quarta-feira que vem, onde estaremos falando de mais uma parábola de Jesus. Ainda verei qual será, mas com certeza, se Deus não voltar, Jesus não voltar e se nós não morrermos, estaremos aqui trazendo a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz seja sobre o teu lar. Em nome de Jesus, Deus abençoe.